Você vai poder ampliar o seu conhecimento acerca da Bíblia, da Palavra de Deus. Vai poder conhecer e pesquisar com profundidade o que está por detrás de cada versículo, cada parábola, cada profecia da Bíblia Sagrada. Vai também poder estudar a Bíblia em qualquer tempo ou local, de acordo com a sua agenda. E também receberá um certificado de conclusão de curso dado pelo UNASP. Por apenas R$ 59,90, você vai poder conhecer a Bíblia de maneira mais profunda e eu terei o privilégio de ser o seu companheiro de jornada nesse estudo aprofundado da Palavra de Deus. Então, acesse o link e saiba mais. Marcelo, deixa eu me perguntar uma coisa. Você é muito conhecido, tem muitos seguidores e tudo mais, a rede é muito grande. Agora, é interessante porque você canta para louvar a Deus e para levar pessoas aos pés de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, você também é midiática. Muita gente vem pedindo para tirar uma foto, fica deslumbrada quando vê tudo. Como é que concilia uma vida de fama, uma vida midiática, dentro de um ambiente cristão? Onde está o perigo aí de se esquecer que eu sou um servo de Deus e começar a achar que eu sou um artista? Como é que você trabalha tudo isso aí, a sua privacidade? Relembrar alguns irmãos que você não está num show, você está louvando a Deus, é um culto. Como é que funciona isso, quando você está cantando uma música religiosa? Olha, Rodrigo, uma boa pergunta, viu? Porque assim, teve uma experiência, foi a primeira que eu vi pessoas chorando por mim, e isso me chocou muito. Foi um evento bem grande, e eu tinha começado, minhas músicas tinham ido para as rádios, era a primeira vez nesse estado, e eu lembro que eu falei assim, eu estava no evento, tinha outros cantores, e aí eu falei assim, eu quero ir no banheiro. E aí falaram assim, não, você não vai no banheiro, você não pode ir no banheiro sozinha, porque era uma estrutura que não tinha um banheiro lá onde a gente estava atrás do palco, tinha que realmente era um lugar de eventos, tipo exposição, centro de exposições, e e aí eu fiquei meio assim, ele falou, não, vamos chamar os seguranças. E aí vieram, sei lá, uns 7 seguranças. Eu achei aquilo tão exagerado. E aí, quando eu saí, as meninas os rapazes pediam pra tirar foto e estavam com as namoradas. E aí foi uma bagunça. E e aí eu vi a primeira vez uma pessoa meio que saindo mesmo da naturalidade, assim, tava até chorando, meio que desesperado. E aquilo me fez muito mal. E aí naquele dia eu lembro que caiu numa pedra no meu coração e eu falei, Deus não tá nisso. E eu lembro que eu liguei para minha mãe é uma grande conselheira minha, é a minha principal intercessora. E a minha mãe falou assim, filha, olha, a gente não tem como Opa. a gente não tem como amadurecer as pessoas assim, dizer você não pode fazer isso e alguma coisa assim, mas você pode devolver tudo para Deus. E aquilo assim guiou e tem guiado sempre o meu ministério. Não tem como a gente lida com a arte. E a arte Uhum. ela é algo a mais, ela tem, entendeu? Uma coisa que vai além do ministério. Porque eu posso ter o meu ministério de intercessão, eu posso ter o meu ministério de levar a mensagem, e tudo isso você lida só com o espiritual. Quando você lida com a arte, tem uma estética, tem um design, tem Uhum. coisa envolvida. É uma coisa que você precisa cavar, não só. Eu falando aqui, eu lembrando aqui de Uhum. você vai entender o que eu querendo, a metáfora que eu quero dizer. É uma coisa que a gente não vai escavar somente no campo espiritual. A gente precisa escavar no campo humano, no campo artístico, no campo técnico. Não tem como. Não mesmo que eu peça para o Espírito Santo me inspirar, eu tenho que ter a minha parte de transpiração além da inspiração. Eu tenho Uhum. buscar o tom, eu tenho que fazer a melodia, eu tenho que queimar os neurônios para fazer a melhor forma de comunicar uma letra. Então, isso realmente é um campo que eu acho que nós todos devemos sim falar de forma aberta. Muito pelo contrário, é muito relevante a sua pergunta, Rodrigo, porque
você cavando esse assunto, torna um assunto, a gente naturaliza a forma correta de lidar com isso. E assim, a gente pode, de uma forma pública, dar essa dica para as pessoas. Que quando as pessoas, elas colocam uma pessoa, independente, tá? Seja Uhum. um músico, seja um pastor, Um seja... pregador, um Sim, esportista, qualquer um. um esportista, qualquer um ator, uma atriz, ele coloca num patamar acima, entenda, você não está fazendo bem para aquela pessoa, você não está fazendo bem para você, e entenda que você está desregulado no sentido de Deus não nos fez para sermos idólatras e não nos fez para sermos estrelas. Então, assim, se você observar, você vê que a maioria das pessoas que explodiram, que tiveram suas carreiras que explodiram, vamos dizer assim, dizer grandes nomes mesmo, né? Que quem é Uhum. Marcela perto desses aqui agora eu vou falar, tipo Michael Jackson, Uhum. Amy, Amy Winehouse. é isso, é que teve uma explosão muito grande na carreira. Pessoas assim, elas não souberam lidar. Essa é a verdade. Nós não fomos feitos para fama. Nós não fomos feitos para fama. A nossa estrutura não suporta carregar esse peso da fama. Porque Deus é Ele somente que tem, que está nesse patamar. Quando a gente tenta colocar uma pessoa, essa pessoa quebra, ela não aguenta. Então, nós não podemos fazer isso. Eu digo que quando as pessoas idolatram, principalmente fica desregulada essa questão da admiração, porque uma coisa é você admirar, você até Uhum. referência, você gostar daquela pessoa, mas assim, nunca ao ponto de criar expectativas que você não deveria ter colocado naquela pessoa, porque aquela pessoa com certeza vai te decepcionar. Então, quando você coloca a expectativa lá em cima, os tombos são cada vez piores. É por isso que nós estamos numa era de cancelamento, porque foram muitos ídolos, Claro. muitos ídolos, e aí as pessoas se frustram, e é normal. E vai ser bem Olha, normal. você falou coisas aí teologicamente muito sérias. Você falou o seguinte, a questão dos ídolos, por que tem muito cancelamento? É porque as pessoas, ao invés de amarem pessoas, elas projetam um personagem que não existe, né? E elas acabam idolatrando esse personagem. Segundo, você demonstrou aí a dupla dimensão do ídolo e do idólatra. E no caso de ser humano, isso é complicado, porque você falou o seguinte, relembrando, você não citou, mas ficou implícito, o pecado de Adão e Eva e a mentira que a serpente falou, vocês serão iguais a Deus, coisa que nós não podemos. Olha que interessante, a serpente ofereceu para Adão e Eva no jardim o que eles já tinham, porque Deus já criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então é como Deus já nos criou a imagem e semelhança e a serpente estava nos prometendo ser iguais a ele, nós já somos, mas não naquele sentido. E quando nós caímos nisso, nós entramos numa neurose, você citou aí a Amy Winehouse, Michael Jackson, podíamos citar vários outros aí, o Elton John, que tá vivo ainda, mas você vê que é uma pessoa meio problemática, outros que nós citamos aí, que quando a pessoa começa a achar que ele é Deus, isso é neurótico, ele não vive bem. E aí, na contramão disso, está aquele que ajuda a alimentar a patologia. Porque você tem o Michael Jackson, que morreu por problema de excesso de medicamento, alguns estão culpando o médico. Você tem Elvis Presley também, que foi de overdose. Você tem Amy Winehouse, que foi de overdose. Tantos outros que morreram de overdose. E você nota que, de certa forma, o público colaborou para aquilo quando os tratou como deuses. E eles acreditavam durante o palco que eram deuses, mas quando saía do palco que ele via que não era um deus, vinha o vazio existencial e entrava nas drogas. E terceiro lugar, dentro do mundo gospel, isso se torna duplamente perigoso, porque as pessoas podem realmente trazer para a igreja, para o corpo de Cristo, uma situação do mundo. E aí eu vou fazer uma pergunta e te pedir para relembrar uma coisa que você me contou. Porque eu acho que isso que eu vou pedir para você relembrar vai responder, em parte, essa pergunta, pelo menos ilustrá-la. O que uma pessoa que admira o trabalho de um cristão midiático, por exemplo, eu amo as músicas
da Marcela Thaís. Como eu mesmo falei que eu gostava das suas músicas, depois que te conheci pessoalmente, passei a apreciar mais ainda, a gente fica apaixonado, foi o termo até que eu usei. Mas como uma pessoa que admira alguém, você, outras pessoas famosas do mundo gospel, como eu posso admirar aquela pessoa sem contribuir para a derrocada dela, idolatrando-a? E o exemplo que eu queria que você desse é que você falou de um vou chamar de fã-clube, na falta de outra expressão, não gosto muito dessa ideia, fã-clube, mas você pode usar uma outra expressão mais adequada, que eles tomaram a decisão de fazer um círculo de oração por você. Se você puder responder essa pergunta e contando para eles o que você me contou aquele dia, que eu achei tão legal essa ideia, e pode, de repente, ser um start para muita pessoa aí que admira outros cantores, ou até a você mesmo. Eu acho que se você admira uma pessoa, você quer que ela continue. E para ela continuar, ela precisa da sua oração. Ela precisa estar coberta, porque com certeza ela, quando a gente está com o teto de vidro, vão vir muitas pedras. E a gente está exposto, a gente está numa vitrine e acaba que pedras vão vir, com certeza. Se você gosta mesmo de um ministério, se você gosta do meu ministério, do ministério do pastor Rodrigo, se você orar pelo nosso ministério, você vai estar dando o maior presente que alguém poderia nos dar. Né? E que foi o que eu contei, porque no início tinha um grupo de adolescentes, alguns grupos, principalmente de adolescentes, né, se uniram e tal, e falaram: oficializa o nosso fã-clube, a gente gosta muito de você, a gente quer te acompanhar e tal. E eu fiquei meio incomodada. Eu falei assim: ó, gente, sinceramente, eu não curto muito isso, mas assim, ó, se vocês quiserem realmente estar conectado comigo de uma melhor forma, a melhor forma é espiritual, e vocês orarem por mim porque eu tô precisando muito. Eu lembro que realmente na época eu tava precisando mesmo. E aí essas meninas entenderam e acabou que elas amadureceram, cresceram. Elas eram adolescentes, hoje elas são jovens, algumas são mães. E elas foram, inclusive, minhas damas no meu casamento, porque teve um grupo que se uniu tanto e entendeu tanto isso, que inclusive levou esse ministério para a igreja e entrou no ministério de intercessão da igreja, entendeu o quanto era importante. Foi um grupo que eu tive a oportunidade de me envolver, de realmente ter momentos mais pessoais, e acabou que realmente isso que a oração faz. A oração, ela une as pessoas no reino espiritual e ela abençoa. E eu pude ver isso, sabe? Na vida, no carinho, no trato delas foi diferente. Então, se você ama uma pessoa, com certeza a melhor forma é interceda por ela. Porque com certeza, por exemplo, o pastor Rodrigo deve não só cavar as pedras, mas deve vir umas pedras. Verdade. Eu vou até de público aqui colocar um provérbio arqueológico para todos vocês, viu? Já que eu falei tanto da Bíblia, da Semana da Bíblia 3D, eu vou fazer aqui, Marcela, a partir do dia 8 de fevereiro, uma semana sobre a Bíblia 3D, na dimensão histórica, arqueológica e espiritual. Aí eu estou convidando sempre o pessoal para se inscrever na bio, eu deixei um link ali. Aproveitando falar se inscrever, gente, quem não ainda segue o perfil da Marcela Thaís, siga a Marcela Thaís. Se é da Marcela Thaís está aqui, seja bem-vindo também aqui no YouTube. E eu vou colocar o provérbio arqueológico para você. Já falou tanto de cavar, cavar, cavar. O provérbio arqueológico é o seguinte, anota, Marcela. Provérbio arqueológico. Eu cavo, tu cavas, ele cava. Nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Pode não ser bonito, mas é profundo. Depois de cavar, tá bem profundo. Exato, pode não ser bonito, mas é profundo. É um provérbio profundo. Agora, interessante. Tinha um professor meu, Marcelo, ele já faleceu, pastor Viana, José Mascarenhas Viana, que ele dizia que humildade não é a menina bonita dizer que é feia, nem o rapaz inteligente dizer que é burro. Humildade é você atribuir os dons que você tem e usá-los para honra e glória de Deus e serviço do reino. Porque você não é mais responsável pelos dons que Deus te deu do que pela cor dos seus olhos. Então, por exemplo, você sabe que Deus lhe deu o dom da música. Agora, durante muito tempo, algumas pessoas ficam assim também receosas, porque a gente falou da idolatria no início da nossa conversa aqui, mas tem o outro extremo. Aquele extremo de, para evitar a idolatria, você fica por demais
pejorando o dom e o ministério que Deus te deu. Então, toda vez que alguém falar assim, nossa, Marcelo, mas que música linda. Não, não tem nada a ver, não, que isso? Nossa, é só uma voz linda. Não é nada, nada. Peraí, não é por aí. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Você falou aí que esse ministério que orava por você eram de adolescentes. E um dia eu parei para pensar, se a gente ficar também com um excesso de pobreza franciscana, de autocomiseração franciscana, os católicos que estão me assistindo aqui, nos assistindo, não tomem isso no sentido pejorativo, não. Essa expressão que eu usei aqui era usada por padres, amigos meus, professores que eu estudei na Universidade Católica. Quando eles queriam dizer autocomiseração franciscana, era no sentido do exagero de não poder ter nada bonito, nada de autoelogio. Aí o que acontece? Nós estamos com uma juventude que se move por modelos. Eles precisam de modelos de vida. Eles precisam de pais, precisam de mães, precisam de referenciais. Se a igreja não tiver referenciais, quem que eles vão seguir? Vou dar um exemplo aqui. Se a Marcela Thaís se priva de ser uma influência por uma suposta humildade cristã, muitos jovens que seguiriam a Marcela Thaís vão ver o buraco ali e vão seguir quem? Anitta? Amy Winehouse? Então, já que esses jovens precisam de modelos e Deus escolheu alguns de nós para sermos modelos, vamos ser, irmãos. Isso aqui não é pecado. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E mesmo você, na sua igreja local, você pode não ter CD lançado, você pode não participar de uma situação em que você precisa de segurança para ir ao banheiro, mas dentro da sua influência, você pode também ser um bom padrão de comportamento para o jovem, talvez da sua escola sabatina, escola dominical, para a classe de jovens que você dirige. E lembrando que, eu acho interessante, Thaís, que a Bíblia é um livro muito honesto em falar os momentos de dúvida, de fracasso, de desapontamento dos servos e servas de Deus no passado. A gente fala muito de Noé como uma figura emblemática daquele que sobreviveu ao dilúvio, mas tem o Noé que se embriagou depois e ficou nu. A gente tem o Davi que compôs o Salmo 23 e tocava, mas teve o Davi que adulterou depois. Você tem o Pedro que no vacilo negou Jesus. Então a Bíblia mostra que se esses homens e mulheres falharam, e mesmo assim eram homens e mulheres de Deus, é porque tem espaço para nós. Então, assim, tenho também um pouquinho de paciência e menos crítica. Por exemplo, uma coisa, Thaís, você falou a música que você mais embalava era a música Resolvi Te Esperar. E como você demorou um pouco mais para casar, muita gente achava incoerente você cantar uma música de casamento e não ter se casado, e começava a emitir juízos de valores. Isso machuca, né? Porque eles esquecem que por detrás do CD, da voz trabalhada em estúdio, existe um coração batendo, existe um sentimento, existe uma dor. E aproveitando isso, eu embalo uma outra pergunta para o pessoal de conhecer assim, o ser humano mesmo. Marcela Thaís, porque, veja bem, hoje até falei para o grupo de pastores que eu estava lá dando treinamento sobre discipulado para eles. Ontem, na verdade, eu falei isso ontem. Deus, quando estava no Sinai, Deus estava com toda a glória dele. E o povo tinha medo de chegar até perto da montanha. E Deus perguntou a Moisés, Moisés, por que o povo está tão assustado? Os senhores estão com medo da tua glória, o Senhor é grandioso demais. Senhor, eu fui falar com eles, o meu rosto brilhou tanto que eu tive que colocar um véu, e depois pediram para Arão falar no meu lugar, que eles estavam com medo até de mim. Aí Deus falou assim, Moisés, não está bem assim. Eu vou descer do Sinai, e você vai fazer uma barraca lá no meio do acampamento para que eu possa morar no meio do povo. Senhor, mas é tua glória, eu quero morar no meio deles. E eu descobri que muitas vezes na vida, não é o currículo Lattes, não é a capa do CD, não é a foto photoshopada, né, do Instagram, que vai chamar a atenção do pessoal, mas é o fato de nós descermos do Sinai. E eu quero te convidar agora, Marcela, a descer um pouco do Sinai e falar assim, porque a gente vê cantando, o clipe que você grava clipes tão bonitos, tão animada, parece assim que você já acorda maquiada, sorrindo para a vida e cantando e vai dormir cantando e quando quer. Mas você também teve suas provações. Fala um pouquinho assim, de algum momento da sua vida difícil que você sentiu Deus ali com você, que o diabo te tentou a desistir, que você foi atacado, porque de repente nós estamos falando para pessoas que estão nos ouvindo aqui e estão pensando assim, é muito fácil para eles. Ele é arqueólogo, ela é cantora famosa, tão bem resolvidos com a vida deles. Eu estou aqui no leito de dor nesse momento, estou com minha família desestruturada, eu não tenho um bom lar. Marcela falou aí que a mãe dela é uma conselheira para ela. Minha mãe me abandonou, minha mãe não quer saber de mim. E aí as pessoas pensam que nós estamos muito distantes deles.
Foi sempre assim? É sempre assim? Ou tem também os momentos de calvário e de deserto na vida da Marcela Thaís? Ó, eu tô aqui organizando na cabeça, porque são tantos. É, as pessoas não veem os bastidores, né? Bastidor. Porque a dor, ela tá por trás, ela ninguém tá vendo. Bastidor. Porque são nos bastidores que a gente vence as dores mesmo. E isso as pessoas não ficam sabendo. É por isso que realmente as pessoas, todos nós precisamos descer no Sinai, descer desse Sinai, para a gente poder realmente, todo mundo, quem tá olhando o outro, porque eu não tô conseguindo nem aqui falar qual o primeiro, sabe, Rodrigo? Porque eu vim, ó, antes, uma coisa que as pessoas não sabem. Eu tive que fazer, assim, terapia. Eu fiz até com uma terapeuta adventista maravilhosa, que me indicaram, uma pessoa muito, muito sábia, muito, assim, equilibrada. E para mim ouvir, para na verdade eu acabar me ouvindo, porque o que eu falava, eu auto me ouvia, porque eu precisava muito que alguém ouvisse o que eu sentia sem me sentir julgada. E onde que eu encontraria essa pessoa? Acaba que a terapia, na verdade, às vezes você não precisa ouvir nada, você só precisa se ouvir, se dar a oportunidade de se ouvir. E eu não estava me ouvindo, sabe? Era muita coisa, e nos meus últimos 10, 11 anos, eu deixei toda a minha vida, eu era formada, eu tinha conseguido um emprego, com 23 anos eu virei chefe, eu entrei ganhando R$ 600 num trabalho para ser assistente da assistente. Graças a Deus, Deus me abençoou bastante. Quando eu vi, eu estava em outro setor e depois o chefe saiu e eu virei chefe do setor. Então eu achava que aquele era o emprego da vida, que aquela era a minha profissão. Me divertia muito e eu trabalhava com criatividade, que era uma área que eu sempre amei, de poder criar. E aí foi quando Deus falou para mim, eu tava noiva, e eu lembro de ter, uma vez, era umas 3 horas da manhã, e é como se alguém falasse no meu ouvido, assim, você confia em mim? E eu sabia que aquilo era o Espírito Santo, que era Deus falando comigo. E eu acordei e eu respondi, confio. E ele falou assim, porque o seu barco vai virar. E eu lembro que eu já tinha perdido o emprego. Assim, foi tão engraçado que até meu chefe na época perguntou por que que eu havia sido demitida. Aí eu falei pra ele, mas o senhor é meu chefe, o senhor não sabe. E aí depois eu vi que realmente era Deus que estava, sabe, realmente virando o meu barco. E, e eu lembro que nesse dia eu descobri que o meu noivo na época, ele me traía. E foi muito difícil, sabe? Porque eu tava noiva, é, era, eu já tava meio que pública, era bem no início. Algumas pessoas já estavam acompanhando esse relacionamento. E, e foi muito chocante. Foi até nessa época que eu fiz a música Naufrágio, porque eu realmente me senti num naufrágio total, assim. E, e sabe quando quebra tudo, seu barco vai embora, na verdade, e tudo morre, tudo. E você sobra só um pedacinho de pau boiando na água e você se agarra àquilo porque é a única coisa que você tem, é o único pedaço de vida que você tem funcionando. E eu lembro assim que várias coisas aconteceram na minha vida, sabe? Eu passei por abuso sexual quando eu era adolescente. Eu sofri alguns acidentes, tanto físicos como emocionais. Eu brinco, hoje, quando eu conto, as pessoas riem, né? Mas assim, eu lembro, eu nasci com disritmia cerebral, né? Que é um defeito no cérebro. E aí comecei a tomar remédio controlado já assim nos primeiros anos de idade. Aí eu lembro que eu era bem quietinha, tomei um vidro de Tegretol, entrei em coma, que era um remédio controlado muito forte. Hum. Aí eu devia ter, o que acho que uns 3 anos de idade. E aí depois minha mãe, todo mundo orou, orou, orou. Eu voltei do coma e a minha mãe e meu pai tinham feito um propósito com Deus, né, de que eu voltasse curada. E eu realmente voltei curada. Eu nunca mais tive convulsão, porque eu tinha convulsões todos os dias.
Eu era uma pessoa que não podia ter emoções. Se eu tivesse emoção forte, eu tinha uma convulsão. Imagina eu, Marcela Thaís, que pouco tempo atrás estava pulando de paraquedas. E Uhum. tinha como. E aí eu lembro que depois, eu já contei muito isso, mas às vezes alguém ainda não ouviu e eu Pode vejo ser, com certeza. que por isso, eu acredito que esse é meu testemunho mais forte, porque hoje eu vejo que as pessoas, elas estão mais machucadas por dentro. Nós descobrimos vacinas, nós descobrimos vários antibióticos, conseguimos dominar várias doenças, mas hoje a gente não morre mais delas. Hoje a gente morre de dentro para fora, mas emocionalmente, não está mais no nosso sangue, não está mais Uhum. no órgão, está na nossa mente, a nossa principal. E, E eu e, e desculpa só te interromper, a gente está morrendo de doenças que não saem no raio-x. exatamente. Esse é que é o problema. A gente está morrendo de doenças que não saem no raio-x. Esse é que é o problema. Não sai no exame de sangue, Uhum. você pode talvez estar indo em vários médicos e às vezes, inclusive, a doença que você está sentindo ela é totalmente emocional e você nem sabe, né? Aí, curada desse acidente de cabeça, um pouco depois eu bati a cabeça numa vigília da igreja que meus pais me levaram e eu dormi, eu estava sentada e coloquei os braços dentro do casaco, aí eu caí de cabeça num lugar alto que eu estava sentada. E aí minha mãe achou que eu ia ficar com sequela na cabeça, que eu disse que minha cabeça ficou muito grande, mas eu costumo dizer que a minha testa é muito grande. Deus já fez assim, já com um propósito, porque ela é muito forte. E aí depois um cachorro mordeu minha cabeça, eu tenho minha cabeça costurada, um Doberman quebrou minha cabeça. Depois eu caí, bati a cabeça bem de um lugar bem alto que eu subi para pegar meu papagaio e bati a cabeça forte, fiquei até um pouco cega no momento Papagaio assim. de pipa ou papagaio animal? Papagaio animal. Minha mãe tem um papagaio É porque em Belo e. Horizonte papagaio é pipa também. A pipa a pessoa chama de papagaio também. Pergunta o Samuel que ele vai saber. Eu soltei muito papagaio na vida, já cortei muito dedo no cerol. Ó, tá vendo? E aí eu lembro que, assim, todos os meus acidentes sempre foram na cabeça. E aí foram vários acidentes, sabe? E aí o último foi, inclusive, no acidente de carro, agora em 2018, que eu bati a cabeça, meu carro tinha 8 airbags, não abriu nenhum. Depois, especialistas foram averiguar meu carro para ver o que tinha acontecido, porque meu carro era, tipo assim, super bem avaliado de proteção e a pancada que deu perda total no carro e o carro não abriu um airbag. Então, muitas vezes a gente vai levar pancada e a gente não vai entender por que, que Deus não evitou. Por que, que o nosso airbag não abriu? Por que, que Deus não evitou que aquilo acontecesse? Por que, que aconteceu? Mas eu sou filho de Deus. E a gente tem que aprender que realmente Deus disse que nós teríamos nesse mundo aflições. Ele, em momento algum, ele anulou isso, sabe? Ele disse assim: não, calma aí, se você vir pro meu lado, eu vou te defender de tudo. E vai ser. Paraíso garantido na terra, né? Não, eu vou te dar um pedacinho do Éden para você viver aqui na Terra, separado de todo mundo. Não foi isso que aconteceu. Realmente ele falou: não, você realmente, desculpa a palavra, você vai se dar mal mesmo em muitas coisas, mas eu vou estar com você. Essa é a Tem grande. bom ânimo, eu estarei com você. Sabe, Marcela, você falando aí em muitas pancadas na cabeça, se a gente tivesse um olhar espiritual, sabe, semelhante àquele do servo de Eliseu, quando ele estava apavorado, e Eliseu orou: Senhor, abençoa, abra os olhos do meu servo para que veja. E quando ele viu o exército da Síria, mas atrás dele ele viu exércitos de anjos. Eu acho que se Deus pudesse nos dar, de vez em quando, o olhar espiritual, a gente veria anjos do bem e do mal lutando contra nós. Eu assisti uma vez um filme evangélico, muito interessante. Eu não sei como é que é o título dele em português, é Something About Us. Seria a tradução livre que eu faço aqui, alguma coisa acerca de nós. E nesse filme, fala da senhora Derby, que trabalhava com sem-tetos, pessoas da rua, homeless, né? E teve um homem que ela trabalhou lá e ele muda de vida, é muito bonito isso. E um momento lá, eu posso falar isso aqui sem dar spoiler, ela descobre uma doença muito séria. E o marido dela, triste, conversando com esse homem, e aí esse homem que ela ajuda vira para o marido dela e fala assim: a senhora Derby faz um trabalho muito importante. Ao que o marido dela responde: minha mulher faz um trabalho muito importante,
Aí o sem-teto falou, o senhor não está entendendo. A senhora Derby faz um trabalho importante demais. Ele falou, sim, eu entendi. Eu sei que ela faz um trabalho muito importante. Ele falou, não, o senhor não está entendendo. A senhora Derby é amada por Deus. E quando você é amado por Deus, passa a ser importante para Satanás. Então, essa frase mexeu muito comigo. E você falou aí, eu fiquei lembrando disso. De repente, eu aqui vi apenas uma menina caindo na igreja e batendo com a testa no chão. Mas, de repente, se pudéssemos olhar com os olhos da fé, a gente poderia ver o seguinte, que eu acho que o diabo ele consegue ver pessoas que Deus, de alguma maneira, tem algo para trabalhar através da vida daquela pessoa. Eu não sei, de repente vem um raio de luz especial, de repente vem mais anjos, é o diabo. Opa, aquele ali é um soldado mais forte. Numa guerra, você atira nos soldados de elite. Aí o diabo vem para atacar aquela pessoa. Se ele não pode, ele tenta na saúde dela, tenta com os próximos dela, tenta minar a fé dela, ele tenta de tudo. Porque Deus permite, como você falou, ele falou, no mundo vocês terão aflições. Mas uma, não a única razão porque Deus permite alguns sofrimentos do seu filho é para dar o testemunho da libertação e da vitória. Se a Marcela Thaís tivesse tido berço esplêndido do primeiro segundo de vida até hoje, talvez seria uma menina fútil, podia até estar cantando para Jesus, mas essa conversa aqui não duraria 3 minutos. E Marcelo, louvo a Deus que você teve coragem. Eu também fiz terapia, ainda faço terapia. Lutei com a depressão, não tenho vergonha de falar isso. E eu acho que a gente tem que se humanizar mesmo, para que as pessoas vejam que do lado de cada tela, por mais que ele admire um personagem, seja um arqueólogo, apresentador de televisão, seja uma cantora cantando uma música que ele gosta, atrás daquilo tem 2 seres humanos também. E eu espero, em nome de Jesus, que o seu testemunho, a coragem de falar, fui abusada na adolescência, na juventude, frustrei, fui traída pelo meu noivo, quem confiava, fui criticada, machuquei, tive problema, isso e aquilo, mordida de cachorro, mas eu estou aqui para falar que Deus ama você. E sabendo, até para fechar, para dar oportunidade para o povo participar também um pouquinho, que nesse momento, eu tenho certeza, Marcela, pela fé, eu vislumbro, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas eu tenho certeza que muita gente está chorando quando te ouviu, porque se identificou. Muita gente. Quando você está no olho do furacão, você não sabe. Aí Deus manda alguém falar assim, tá vendo? Eu posso trazer uma bênção na sua vida. Então agora, falando ao coração, hoje você é uma Marcela que está casada, e gente, eu conheço muito bem o Samuel, o marido da Marcela, deixa eu dar um depoimento sobre ele. Não é uma pessoa perfeita, porque ninguém é perfeito, mas é um homem que ama Jesus. Ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno. Eu conheço a mãe dele. Na verdade, a Marlene, a mãe do Samuel, quando eu entrei para a igreja, a primeira lição bíblica que eu assisti numa igreja foi com a mãe dele. Ela estudava, era solteira ainda, estudava em São Paulo e foi a Belo Horizonte. Eu lembro a Marlene, né? Aquele jeito doce. Eu acho que eu orei tanto por esse Samuel, o esperado, que eu ganhei de brinde uma sogra iluminada. Maravilhosa, muito querida. E ainda o Geraldo, tem o Eric também, o pai do Samuel, muito bacana. E eu estou falando aqui da mãe da Marlene e o Geraldo Mangela, que já faleceu, que foi uma pessoa assim que quando eu entrei na igreja me tratou tão bem com carinho. A Marcela só pôde vê-lo uma vez na vida. Foi o avô mais rápido, né? E foi até uma coisa, como é que Deus trabalha, gente. Eu sou da igreja que pertencia à mãe do Samuel. Falo pertencia porque agora ela mora em Paulínia, se eu não me engano. Ah, isso. Em São Paulo. E eu moro também em Engenheiro Coelho. Por isso que eu falei que pertencia. E por isso eu conheci muitos pais dela. Eu lembro dela grávida do Samuel, ela passou um tempo, foi para os Estados Unidos, acho que os filhos nasceram lá, etc. Quando ela começou a namorar o Eric, ele era enfermeiro, casaram, então eu conheço bem a família. E o Geraldo é uma pessoa muito querida, sabe? Então, assim, é tão bacana isso. Aí eu iria pregar nessa igreja comum por um aniversário da igreja. E era um especial para ele, né? Era um especial para ele, no caso. Para ele. Pro vô do Samuel. Pro vô do Samuel, pro Geraldo. Veja. Isso. Exatamente. E na última hora eu não pude atender esse compromisso porque surgiu uma viagem emergencial. Eu tinha que ir para Israel, não tinha como cancelar, era para eu estar em Israel e eu tive que desmarcar. Eu odeio fazer isso. Marcela deve ter passado por essas situações. Tem que desmarcar um compromisso, todo mundo esperando. Ficou uma situação super constrangedora, mas olha como é que Deus trabalha as peças no tabuleiro. Como eu não pude ir,
De uma hora para outra, alguém deu uma ideia. Bom, já que o Rodrigo não pode vir, vamos pedir ao Samuel, neto do Geraldo, se ele pode pregar. E a Marcela, na época, vocês estavam namorando, ou ainda já tinham casado, estavam namorando, né? Não, a gente estava namorando, por isso que eu ainda não tinha tido tanto contato com ele. É exatamente. É longe, era Belo Horizonte, né? Então a gente havia se conhecido uma vez num evento, rapidinho, mas assim, não tinha convivido. E eu queria muito conviver com o vô dele. E foi a grande oportunidade antes dele partir. Mas Exatamente. estava que um pouco depois ele ia Ele ia partir. falecer. Foi isso que aconteceu, irmãos. Que o Samuel estudou teologia, então ele foi, pregou, e eu dou graças a Deus por eu ter cancelado esse compromisso. A minha igreja, onde eu me batizei, mas eu nunca disse público que cancelamento mais abençoado, porque eu não fui pregar. Quem foi no meu lugar? Samuel, que namorava uma moça que era cantora. Aí foi, Thaís cantou, Esse Samuel pregou, o Geraldo ficou emocionado, viu o neto pregando. E pouco tempo depois disso, o Geraldo nos deixou, faleceu. Dormiu no Senhor, né? Entre perdas e ganhos e vitórias, Marcela, fala agora ao coração daqueles Rodrigos, aquelas Marcelas, que estão nesse momento recebendo uma mordida do cachorro, uma violência sexual, um problema emocional, uma vontade de desistir da vida. Vamos voltar no passado e lembra aquela Marcela com dores lá atrás, traída, machucada, desenganada, com convulsão. Essa Marcela agora, vitoriosa em Cristo Jesus, olha para outra e fala alguma coisa. Há muitas Marcelas nos assistindo. Que Deus te use e fale alguma coisinha para essas pessoas que são hoje o que você foi ontem. Olha, tudo passa pela prova do tempo. Não tem como. Você precisa fazer as pazes com a espera. Quando a gente fala de espera, hoje está muito ligado à área amorosa. Mas se teve uma coisa que eu tive que aprender logo cedo, foi esperar. Esperar quando os meus pais eram muito pobres para poder, sabe, às vezes ter uma coisinha, ter um brinquedo, ter alguma coisa. E eu comecei a acalmar. Eu acho que essa é a palavra. Que quando a gente acalma por dentro e simplesmente crê que realmente eu não tô vendo, não tenho perspectiva nenhuma, é impossível. E aí a gente literalmente joga lá pra cima, mas não é jogar lá pra cima tipo, ah, tô nem aí. Não, é jogar lá pro céu, lá pra Deus, pra ele resolver. E aí você faz seu dever de casa, sabe? O que é possível, o que te vem à mão. Se amanhã você tiver apenas que acordar, tomar um café da manhã e tem um trabalho para entregar, faça isso da melhor forma possível. Então você vai tomar um café da manhã com uma oração cheia de amor no coração por Deus. Começa a agradecer tudo que você já tem. Faz a melhor entrega do teu trabalho, vai um pouquinho a mais, sabe? Dá aqueles 5 minutinhos a mais, capricha e simplesmente deixa o curso da vida, já que você deu a sua vida para Deus, acalma dentro essa ansiedade, essa expectativa, esses planejamentos que você acha que depende de você para a sua vida dar certo. A sua vida tem uma porcentagem sim que depende de você, mas ela depende muito mais de Deus. Esses dias eu tive uma experiência assim muito especial, Rodrigo. Acho que foi bem alguns dias depois que vocês vieram aqui. Eu vi um passarinho caído ali no quintal. E é um passarinho muito bonito. Ele é um anu branco. E eu pedi ajuda para uma veterinária de animais silvestres e ela falou que era praticamente impossível ele sobreviver, porque várias coisas ele não ia ter, porque ele não estava mais no ambiente dele, não tinha mãe dele, faltava muitas coisas para ele. E aí, simplesmente, eu comecei a pesquisar no Google tudo de anu branco. E a temperatura da papinha, a vitamina que tem que ter. O meu anu branco teve uma convulsão. E eu até lembrei que eu também já tinha tido convulsões quando eu era criança. Até acho que isso Deus me trouxe à memória, por mais que eu não lembrasse, porque eu era muito pequenininha. E eu comecei a falar assim, tudo tem, tudo tem. Eu lembro que eu fui pro... Aí eu acabei me apegando ao passarinho e fui tomar banho.
E aí eu chorei no banho, porque eu sou muito, sou muito chorona. Eu falei, Senhor, veio de ti, tudo volta para ti. É só questão do tempo mesmo. Se o senhor quiser levar agora, o senhor pode então levar. Não vou me apegar ao passarinho. Mas eu já tinha me apegado. Mas se o senhor quiser deixar o passarinho vivo, eu vou ficar muito feliz. E eu lembro, assim, que era impossível ele ter sobrevivido naquela noite, porque ele teve vários problemas. Ele, na queda, a barriguinha dele ficou muito inchada, porque machucou os órgãos dele na queda. Uhum. Era tipo impossível. Era tipo um passarinho muito pequenininho, muito sensível, que faltou ácido fólico, que depois eu descobri que ele estava tendo convulsão, porque o passarinho que não come com a mãe, falta vitaminas. Interessante. E aí eu comecei a ver que quando a gente realmente perde, a gente realmente começa a enfraquecer. Talvez você perdeu aí o emprego, você perdeu sua família, seus pais. Nossa vida ela é feita de muitas perdas. Você tem que estar preparado para isso. Esteja preparado para perder. Esteja preparado. A gente se prepara muito para ganhar. Quando eu conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. A gente é coach da gente mesmo o tempo todo. Eu vou conseguir. Mas a gente tem que estar muito mais preparado e acalmado para perder. Eu acho que as pessoas que sabem perder são as que mais sabem viver. Porque Verdade. sabe que realmente tudo vem de Deus e tudo uma hora vai voltar para Deus. Se você não entende como, por que aquilo está acontecendo, mas você entende que Deus é o dono da sua vida, mesmo que seja o roteiro uma loucura, você devolve para Deus. Então, quando eu perdi noivado, quando eu perdi pessoas, quando eu perdi oportunidades, aparentemente, eu simplesmente aceitei perder. Eu acho que a gente hoje vive uma geração muito triunfalista. A gente ostenta muito os nossos ganhos e a gente tem vergonha das nossas perdas. Uhum. Pensando, olha só, gente, eu tô devendo. Gente, olha a minha conta bancária, tá negativa. Gente, eu perdi o carro. Gente, eu perdi o emprego. A gente nunca tá postando as nossas perdas, a gente sempre tá postando os nossos ganhos. Aí agora eu vou mostrar um negócio pra vocês. Vou falar um versículo só antes de você mostrar. E lembremos que a essência do evangelho é: todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Todo aquele, porém, que perder a vida por amor de mim, achará. Ó, é bom conhecer, é bom conversar com gente que conhece a Bíblia, dá uns fechamentos Vai, bons. a palavra de Deus vai. Mas você ia mostrar uma coisa e eu te interrompi. Vou mostrar uma coisa, Pastor Rodrigo. Fala por Vamos 10 lá. aí que eu vou lá pegar. Tá jóia, então. Então tá bom. Gente, que bom, viu? Conversar com gente que ama a palavra de Deus assim, que mantém uma simplicidade. Vocês viram? É um lado da Marcela que muita gente não conhecia. Às vezes conhece só pelo CD, pela música, pelo clipe, mas não sabe que por detrás de tudo aquilo. Eu gostei até do que ela falou aí, dos bastidores. Bastidor. A dor está realmente ali atrás, o bastidor, né? E é isso aí que dá sensibilidade. E ela falou do passarinho, olha ele aí, gente, ainda rindo pra gente, que coisa linda. Ô, mamãe, eu quero comidinha. Que lindo. Esse aqui é o Ano Novo Branco. Só que ele vai querer falar. O tempo que eu estiver falando, ele vai querer falar também. Coisa mais linda, gente. Sabe o que eu lembrei agora aqui? Porque tem até uma música que já falou o seguinte: olhai as aves do céu. Se Deus cuida bem das aves, vai cuidar de vocês também. Tem até um hino antigo, né? Se ele cuida bem das aves, cuidará bem de mim. Mas o que me chama atenção ao você... Mostra ele mais um pouquinho aqui, mesmo que ele falar. Olha lá que lindinho. Veja bem, como é que Deus cuidou desse anu branco? Mandando a Marcela. Na Bíblia, acho que 99%, se não 100% dos milagres, dificilmente foram operados diretamente por Deus. Deus sempre usou alguém para operar o milagre. Ele usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, ele usou Elias para ressuscitar o filho da viúva, ele usou os apóstolos para fazerem cura. Por que Deus não curou a viúva de Sarepta, o filho dela, sozinho? Por que ele não mandou o profeta ali? Deus em si mesmo se basta, mas ele quer contar conosco.
Então, de repente, você pode ser uma Marcela Thaís para ajudar algum anu branco aí, na comparação, um instrumento de Deus para Ou trazer vida. o próprio no branco, sabe, pastor? Era Ou o isso. próprio anu branco. Quando a gente sente, quando a gente não está no nosso ambiente, quando a gente sofre perdas, essas perdas às vezes até trazem mais perdas. Uhum. Pensa, Senhor, quando vai acabar as perdas na minha vida? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes para Deus, sabe que parece que quando tá pior, parece que fica pior. Às vezes você tá passando por isso, nessa pandemia, muita gente passou por isso, sabe? Teve casamento que terminou, gente que perdeu emprego, gente que teve tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Gente que perdeu um ente querido que morreu por causa do Covid. E imagina, teve pessoas que acumularam muitas perdas nessa época. Mas Deus está falando, exatamente como esse versículo que você acabou de citar, que quando a gente quer ganhar, a gente acaba perdendo. Então, vamos perder. Vamos nos perder mesmo para Deus. Entregar tudo para Deus. Deus, olha, é esse caquinho aqui que eu tenho. Quantas vezes eu entreguei os meus caquinhos? Quantas vezes eu me senti literalmente uma pessoa catando os cacos no chão do meu coração e falando, Deus, não tem nenhum coração para te dar, só tenho um caco. E eu lembro que eu passei um ano da minha vida chorando todos os dias entre 9 e 10 horas. Eu não sei, me dava uma tristeza e eu chorava. Às vezes eu tinha acabado de sair de um evento e eu tinha cantado Pra Você Sorrir, tinha cantado músicas extremamente alegres, tinha me divertido, voltava suada de tanto pular no hotel. E eu lembro que me acometia uma tristeza muito grande e eu chorava muito. E nesse período, Deus me forjou muito, inclusive para as músicas que hoje eu componho, muita coisa eu aprendi nesse período. Ele acordou, ele quer comer. Ele quer comer. E aí eu vi que foi na minha escassez que eu mais ganhei de Deus. Amém. Amém. Eu ganhei a empatia pelo outro, eu ganhei a paciência, eu ganhei maior sintonia com Deus e dependência. Então, quando você fica com seu coração mole, Deus faz o que quer dele. E esse é o ponto de um coração que Deus quer. Um coração mole. Porque quando você acha que está tudo sob controle... Não tá. E, aliás, você falou, até que eu falei o seguinte, você pode ser uma Thaís ajudando os anus brancos da vida. Você falou, você tem que ser também um anu branco. Só que para eu ser um anu dependente e ser salvo, eu tenho que me deixar ser ajudado. Às vezes o nosso orgulho tanto, você falou o coração mole, o coração de pedra, eu começo a me achar demais e não preciso de ajuda, ou eu acho que não preciso de ajuda, aí fica difícil ser salvo. Thaís, infelizmente o nosso horário passou tão rápido, mas eu vou abrir os comentários, que infelizmente não vai dar tempo, pessoal, das perguntas, porque nós temos 4 minutos. Tem muita pergunta dizer, Marcela Thaís, cheia de sabedoria que vem de Deus. Eu não sabia de todos esses acontecimentos que houve com você, Marcelo. Você é instrumento de Deus, Mônica Aparecida. Tem muitos comentários aqui, viu? Não para de vir comentários. E eu vou ativar aqui só para o pessoal. Amo suas músicas, Nayara escreveu aqui. Tem muita coisa, tem as perguntas aqui, infelizmente não dá tempo. Muitas carinhas aqui, muitos emojis aqui de músicas. Por exemplo, aqui, queria saber... alguém está querendo saber de mim, como é que eu fiquei noivo de aliança. Então tá bom. Pode falar? Então. Vou me casar. Pode falar, pode falar. Pra maior festa da vida. Essa música. Meu amor. Essa música. Marcela Thaís vai cantar essa música, gente, no meu casamento. Tá bom? Tá anunciado aqui de primeira mão, tô noivo. É de Belo Horizonte, Laura. A Marcela pôde conhecê-la, nós fomos lá levar o convite, um presente especial. E o Samuel vai tocar o violino. Eu não falei que ele é músico, o Samuel também é músico. E eu vou me casar. E essa música, canta mais um pedacinho, Marcelo? Pra maior. Festa da vida, me convida o amor. Eu sempre fui fã dessa música. E quando a gente estava pensando em alguém para cantar, eu olhei para Laura, Marcela Thaís, mas será que ela vai aceitar? E aceitou, e, gente, eu estou muito feliz. Então é por isso aqui, viu, Jussiara Santos, respondendo, estou noivo e muito feliz para honra e glória de Jesus. Voar melhor música, o Maicon escreveu aqui. Amo suas músicas, Nayara.
Gente, muito obrigado. Olha, eu vou só ter que encerrar, porque senão o próprio Instagram vai cortar os dois aqui no meio da jogada. Marcela, muito obrigado pelo seu carinho. Samuel deve estar pertinho aí. Muito obrigado a ele também. Ou não sei se o Anuzinho tem nome. Não, vou postar para o pessoal me ajudar a escolher. Então, ótimo. Ó, ele está falando, ó, eu quero nome, eu quero nome. Que Jesus abençoe você por cuidar também bem da criação de Deus, viu? Muito obrigado. Isso é um princípio cristão também. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Eu e Marcela, então, despedimos, dando boa noite para vocês. Marcela, pode dar o seu boa noite aí pro pessoal? Gente, Deus abençoe vocês. Deixa Deus cuidar de vocês. Nós somos fracos, nós somos desse tamanhozinho aqui ou menor. E aí Deus vem com a nossa mão, com a mão dele e acalma a gente. E a gente fica calminho. E é isso. Deixa Deus acalmar seu coração. Glória a Deus. E muita calma nessa alma. Com certeza. Gente, depois disso aí, já falei meu provérbio arqueológico, tá bom? Marcela já cantou, já anunciei meu noivado, tá tudo em paz. Muito obrigado, meus irmãos. Orem por nós, orem pelo meu ministério, pelo ministério da Marcela. E muito obrigado por esse carinho. Deus abençoe a todos vocês. Vai poder postar stories desse grande dia? Mas com certeza. Vai. Podem esperar, tá bom? Então fiquem ligadinhos aí. Não vou falar a data para vocês poderem ficar ligados a qualquer momento. Gente, um abraço. Boa noite para vocês. A live vai ficar salva aqui. Tá? Isso, Deus abençoe vocês e até breve, né? E até breve, a gente vai se ver pessoalmente lá. Gente, fiquem com Deus. Um grande abraço. Gente, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.